boa noite. Quartou com o que? De quarta-feira, de quero mais. Estamos aqui, mais um Mulheres Intensas. Hoje estamos só nós duas, eu e minha parceira de bancada, Gica Bertozzi, boa noite. Boa noite, parceira de crime. Parceira de crime, já parceira de bancada. Eu me sinto cada vez menos valorizada nesse relacionamento. Não se sinta, eu tô aqui pra te valorizar, eu tô aqui pra quê? É pra te servir, é pra fazer o que você quiser, desculpa. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Mais um programa maravilhoso, magnífico, com temas bafônicos de interesse geral. Vamos lá, Céssica. Ai, tô aqui pra te... Nossa, nem sei. Aqui pra te celebrar, Gica. Hoje a gente tem um tema espinhoso, né? Mas importante de ser dito, que é o perigo de ser mulher, né? Acho que ser mulher, sobretudo no Brasil, é viver com medo o tempo todo, né? A gente nunca tá relaxada, a gente nunca tá confortável, a gente nunca tá num lugar de conforto mesmo, de estar à vontade, né? De tranquilidade, de estar à vontade no gênero que a gente habita. A gente já falou aqui sobre feminicídio, né? A gente está sempre trazendo esses temas que acabam por ser espinhosos, não tão divertidos quanto outros que a gente traz, mas urgentes. E eu não vou nem perguntar, tem alguma situação em que você se sente particularmente em perigo, porque acho que o tempo todo a gente está com medo, né? A gente passa vários perigos constantemente, às vezes a gente nem percebe. Depois que a gente para pensar, ou quando vem à tona programas como o nosso, ou como aparecem pessoas em outros canais de comunicação falando sobre o tema, que a gente vai lá e faz um filminho na nossa cabeça e fala, poxa, eu passei nessa situação. Exato. Sabe? Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai parar em cada pedra, tropeçar, cair e tentar jogar de volta, não dá. Então a gente passa por cima e tenta continuar. Porém, tem coisas que são, assim, têm ultrapassado todos os limites, né? Eu entendo que ser mulher coloca a gente num lugar de violência tão constante o tempo todo, de perigo tão constante e de medo, de um estado de alerta ligado o tempo todo, que a gente não consegue sequer raciocinar, porque se você for parar para pensar e parar para, enfim, para sofrer a cada microviolência, microagressão que você sofre, desde um silenciamento, se você for digerir desde um silenciamento cada uma, né? qualquer no cotidiano, até uma situação mais extrema, a gente não consegue chegar no fim do dia, né? Não. E o que é muito ruim, porque isso faz com que essas situações sejam elas cada vez mais continuem naturalizadas, né? Assim como a violência urbana, né? Acho que a gente só sente, por exemplo, o nível da violência urbana no Brasil quando a gente sai do Brasil. E a gente percebe o quanto a gente vive com medo aqui, né? De ser furtado, de ser roubado, de ser agredido, desviando, né, o tempo todo de alguma coisa, com medo. Sempre alerta também, bandidos. fechando o vidro no sinal o tempo você todo. Tem medo de possíveis bandidos, você tem medo da polícia, você tem medo de tudo. Você então, tem medo tá de todo mundo, você não pode confiar em ninguém. Todo. E esse estado de alerta, que independe do gênero, né, que você só descobre que você vive nele quando você sai do país e vai para um lugar onde é mais seguro, por exemplo, é o que a gente sente sendo mulher o tempo todo. Aqui no Brasil, exatamente. No Brasil, acho que não só aqui, né? Acho que outros tem países lugares também. muito piores, né? Mas aqui, né, a gente tem estatísticas que mostram como é grande a violência aqui, como ela acomete as mulheres e como as mulheres não passam um dia sem sofrer violências, né? Isso escalona, né? São pequenas violências e são grandes violências. Essa semana a gente acompanhou um caso em Poços que faz a gente prestar muita atenção nisso e prestar muita atenção em como que a gente pode ou não agir em determinadas situações, quais seriam os melhores caminhos e tudo mais. A situação surgiu na internet um relato de uma moça que teria chamado um transporte por aplicativo de um bar. Esse transporte teria chegado com um homem dirigindo num carro diferente do que estava anunciado nesse transporte. Ela teria entrado nesse carro, ele teria ido até um posto de gasolina, parado o carro, descido para abastecer, voltado e jogado um spray, esses spray de cheirinho, de aroma. Supostamente jogado esse spray na direção do rosto dela. Ela alega que ela teria ficado grogue, teria aberto a porta do passageiro e fugido para essa loja de conveniência. No entanto, até onde a gente conseguiu apurar, não tinha sido registrada nenhuma ocorrência referente a isso.
E ninguém teria chamado a polícia. E é estranho também, a gente não sabe como é que ficou o desfecho disso. Ela ficou na a conveniência. gente não sabe, Aí quem foi exato. buscar, o cara Não. foi embora. A gente não sabe ainda, essa né? foi a situação que foi divulgada junto com a foto desse suposto motorista. E, gente, por que eu tô com... Ai, socorro. Tira o áudio, quebra o tablet. Tirei. E esse suposto motorista, uma foto dele, um suposto nome e tudo mais. A gente apurou junto à polícia, ele não teria passagens, né, por esse motivo, não teria sido registrado uma ocorrência. O que a gente sabe é que a polícia entrou em contato com ele confirmou a história, mudando apenas o fato final, dizendo que ele não teria jogado um spray nela, que ele teria jogado no carro, que era um spray de cheiro, e que isso estaria à disposição da polícia caso quisesse, enfim, fazer uma averiguação, uma perícia nesse spray e tudo mais, dizendo que não haveria uma substância entorpecente ali. Mas o caso tomou uma proporção muito grande, né? Sim, a repercussão que gerou tanta discussão e está gerando até agora, né? Quando eu vi, tinha mais de 20 mil compartilhamentos nessa página, que é uma página da universidade, onde essa moça, acredito eu, estuda. Só que é isso, nenhuma medida legal tinha sido tomada. E longe da gente aqui querer culpar X ou Y, né, a vítima ou o suposto agressor e tudo mais, mas é uma situação extremamente delicada, porque o pedido ali era por justiça, mas sem apuração dos fatos não tem como. A pergunta qual justiça? Qual justiça? Né? Do que a gente está falando? De que tipo de medida a gente está falando? De que maneira que isso protegeria mais mulheres? Né? Supostamente, a alegação divulgando a foto dele, mais mulheres não pegariam que, na verdade, a gente já sofre tanta violência, a gente já sofre tanto assédio, a gente está sempre em alerta, como você disse, que numa situação como essa, a gente passa por cima de saber e de apurar os fatos. E sem apurar os fatos, não tem como a gente acusar ninguém de nada. Sim. Tem que ter certeza, pode ter acontecido várias situações, pode ter acontecido várias interpretações. E a gente sabe que, como a gente vive numa situação de constante medo e alerta, às vezes ela interpretou totalmente diferente do que realmente é verdadeiro. Sim, então a gente precisa tomar cuidado, sim, mas que isso que eu acredito que fez gerar essa grande repercussão. O desespero de já acreditar que, com certeza, é mais um caso de um homem sendo filha da puta, desculpa o palavreado, sendo filha da puta com uma mulher que já está numa condição de vulnerabilidade, entendeu? E querendo tirar proveito disso. Então, eu acredito que seja isso. Sim. Então, o legal é isso que a gente está abrindo um precedente para conversar aqui. Calma. Não pode ser uma histeria. Não pode ser. Tem que ser verdade, tem que ter fato, tem que ter tudo direitinho apurado. Ela deveria ter feito um BO. Nós precisamos que as mulheres registrem, né? A gente precisa. Sim, a gente precisa ainda que muito elas, disso. que aparentemente elas vão se prejudicar, porque é o que costuma acontecer também, né? Eu acho que assim, são várias situações. O sistema, como ele está posto, ele não favorece a mulher em nenhuma situação. Não. Então, assim, a mulher ela nunca está favorecida, né? Mas acreditar nisso também e se colocar sempre numa posição de vítima ou enxergar a mulher sempre numa posição de vítima, anula a subjetividade dessa mulher e coloca num lugar incapacitante. E isso é tão nocivo quanto o abuso. Muito nocivo, isso exatamente. Isso é tão nocivo quanto o abuso. Então, assim, se a gente clama por um empoderamento, a gente precisa dançar conforme a música. Então, se a lei que a gente tem a maneira de punir um crime e de resguardar outros crimes é através da lei, a gente precisa seguir essa lei e buscar maneiras de mudar. Então, por exemplo, a gente já falou aqui que as mulheres precisam se engajar mais politicamente. A maneira de mudar a lei é através da política. Através da política, não tem outra maneira. Não é com compartilhamento necessariamente nas redes sociais. Ajudam. Mas numa situação como essa, em nenhum momento ninguém pensou assim, esse cara não trabalhou essa semana, ele não pode pegar a corrida, porque ele tá com a cara dele exposta, todo mundo jurando ele de morte. Independente dele ter cometido qualquer ato ou não. Independente de ter sido apurado ou não. Da intenção dele ou não, mas ninguém pensa, esse homem ele pode ser um pai de família e sustentar outra ou outras mulheres, ele pode ajudar a mãe dele, ele pode ajudar alguma familiar, alguma mulher, pode estar na rede dele dependendo dessa grana que ele ganha fazendo o transporte por aplicativo. E ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nessa outra mulher dessa ponta. Sim.
né, que pode ser prejudicada com isso. Então, assim, não é passar pano pro cara, longe de mim, eu nunca vou desacreditar uma vítima. Assim como também ninguém fala da vítima, o que aconteceu com Sim. ela. Ela ficou na conveniência, Ela- alguém foi atrás dela, Exato. alguém perguntou pra ela, alguém orientou ela, Alguém olha, você sabe. não vai registrar um BO, Exato. você ainda tá passando mal, o que você ainda tá sentindo? Mas alguém pegou essa menina e falou assim, vem cá, eu vou te ouvir, levou ela para um psicólogo, uma psicóloga, levou ela para fazer um exame de corpo de delito, Cadê? levou ela no Ninguém hospital, fala. deu um chá de boldo pra ela, deu um chá chá de calmante boldo que seja, pra né, ela, Jéssica? deu Pelo um amor de chocolate pra essa menina. Um chocolate pra Alguém aumentar a fez glicose, alguma- vai saber. Pra dar uma aumentada na dopamina dessa criatura. Alguém fez alguma coisa? É E a verdade. questão é essa. Porque aí eu vi uma sanha punitivista e um sentido assim, mulheres, cuidado. O que também me traz um questionamento, porque a gente atribui as mulheres a tomarem esse cuidado. Então, assim, agora cabe a mim sair de um lugar qualquer e ter a foto do cara no meu aplicativo pra tentar descobrir se ele é ele. Eu sou uma péssima fisionomista. Não, na verdade, hoje, então, o que ele que pode sair acontece? daqui debaixo da nossa mesa agora, eu não vou reconhecer Não, ele. toda mulher agora, a partir de hoje, que for pegar um Uber, já vai com spray de pimenta, canivete, tesoura. Então, mas aí Orando, fazendo uma live ao vivo, olha, estou aqui, porque vai gerar insegurança também. Sempre traz à tona esse sentimento de Sim. medo, e só que potencializado. Exato. Não, eu acredito que o sentimento de medo ele é potencializado e eu acredito, inclusive, que nessa situação é o medo que fez com que ela reagisse dessa maneira. Né, é o medo que criou isso tudo, mas eu fico pensando nisso, assim, na prática. São as mulheres que têm que tomar cuidado, é a gente que tem que andar com a foto de um cara que supostamente é um agressor e checar a cara dele com a cara do motorista. Ou a gente tem um Ou a sistema que gente- funciona e que vai intervir. Ou a gente precisa que os homens parem de estuprar as mulheres e precisa Pare, ter essa é tudo conversa. isso, e a gente Jéssica. precisa que É os tudo caras, isso. inclusive, não ajam de maneira que possa levar uma mulher A interpretar. a suspeitar de que ele vai abusar dela. E a Exatamente. gente não tá falando de um cara chavecar, porque daí quando a gente fala isso, o cara fala assim, mas eu não posso mais nem galantear uma pessoa, eu não posso mais nem chavecar. Não, uma coisa é uma claro coisa, que outra você coisa é outra pode, coisa, você pode, inclusive lógico. você deve. Mas assim, existem inúmeras formas de você fazer isso de uma maneira respeitosa, né? Eu penso que em qualquer situação, sacar um spray e jogar esse spray no carro sem avisar que você vai fazer isso, Já causa já uma causa um situação de desconforto. tensão. Supondo que ela já estava tensa, porque ela estava sozinha, com um motorista homem, cujo carro não era o que constava no mesmo carro do aplicativo. aplicativo. E ele parou para abastecer, o que normalmente não é comum, pode acontecer, já aconteceu algumas vezes comigo, mas Sim. não é usual, já era à noite, então assim, pode ter tido uma situação. Ela já estava nesse alterada, sentido. ela já estava em estado de Ela já alerta estava em muitas estado vezes. de alerta máximo, né? Então, assim, essa tensão dela foi sendo elevada a cada atitude. Então, E às vezes, o spray foi o estopim. Né? foi o estopim para esse medo, né? É isso, assim, realmente, a gente não sabe, o que a gente sabe é isso, não existiu um boletim de ocorrência. Ainda então, não tem assim, nada não apurado, existe um crime, né? Vamos talvez aí torcer para que amanhã, depois a gente já Sim, fique sabendo. não existe um crime reportado, né? Até esse momento a gente não tem essa informação desse crime reportado e é isso, a gente segue. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? E é importante que esses crimes sejam registrados. Eu entendo que muitas vezes a mulher não consegue fazer esse registro porque ela dificilmente vai conseguir provar o que aconteceu, né? Então, supondo que a pessoa está sozinha com um amigo dentro do carro e sofre uma situação de violência, é muito mais difícil, porque como é que ela vai provar? E aí é que tá, mas aí é que tá. Se você já está numa situação de violência, de medo e de insegurança, e você vai reportar isso, e você sente que existe uma dúvida Sim. sobre você, e você já está naquela situação de vulnerabilidade extrema, a tendência é desistir. Sim, É por sempre isso que nós temos um sistema que não sabe agir a Sim. favor das mulheres. O sistema, ele nunca favorece a mulher. Como que a isso vítima vai provar? O que faz as pessoas pensarem que uma mulher vai sair de casa para fuder a vida de alguém? Ela não tem mais nada para fazer? isso que eu Ela fico não pensando. trabalha, ela não tem uma vida boa, ela não tem uma vida digna. Por que ela vai sair de casa para ferrar com a vida de um cara?
Sim, não, Mas é faz isso muito que sentido. parece, é isso que Sim, parece. E às vezes, eu não acho, por exemplo, nesse caso específico, né, voltando, eu não acho que essa moça queria ferrar com a vida desse cara, mas indiretamente... Mas ela também não queria sofrer nada perigoso. Mas indiretamente ela pode ter feito isso. Indiretamente, pra se defender. Pra se defender. O que é total, assim, não tem lado bom nessa história. Não tem um lado... Pode-se dizer que ambos, até que se apure tudo, ambos são vítimas do que acontece na nossa sociedade. Sim, eu acredito e isso que não sim. é só nocivo para a mulher, Eu pode ser acredito nocivo que para o sim. homem também. Não, eu acho que é nocivo pra gente enquanto sociedade. É, né? mas é que Então, enquanto. É igual você falou do vitimismo. Enquanto a mulher também Sim. só se colocar, ou enquanto a gente apurar que Sim. só a mulher é vítima, e isso tornando ela incapaz, e isso Sim. é tão nocivo. Eu não acho que não seja vítima, não é isso que quanto eu a quis dizer, mas eu violência. acho que é incapacitante, né? Mas você diz que a incapacitação também é muito nociva. Você está Muito, coberta muito, de razão. muito nocivo. Então, de todas as formas ali, acabou que está, de repente, acontecendo uma situação que a gente tem que Sim. trazer isso à tona porque... para trazer esse pensamento. Sim, acho que a gente precisa refletir sobre as coisas, porque senão você aliena, né, Aliena essa que o vítima. homem sempre Você vai aliena estuprar uma essa mulher quando ela vítima, estiver sozinha. e aí você coloca todos os homens como abusadores, Exatamente, né, e todas as mulheres como potenciais vítima. vítimas. E cada situação é uma situação. A gente Exato. não pode, não estou dizendo que não aconteça, que a mulher não sofra. Eu tenho uma amiga que, Não, a inclusive, gente tem ela estatísticas, sofreu né? uma violência dentro de um Nós Uber temos uma vez. estatísticas aí. Sim, eu tenho uma amiga que sofreu, não foi aqui em Poços, mas é um caso que ficou público, inclusive, porque ela denunciou nas redes sociais. E aí depois, e foi muito legal, porque ela é influencer, e aí a Uber chamou ela para fazer uma campanha, e ela pediu que essa campanha fosse uma campanha educativa com os motoristas. Então ela não fez uma publi, tipo, vou ganhar uma grana em cima da minha desgraça, Sim. mas ela educou. E eu achei isso genial, assim, Aí ela sim conseguiu... foi nobre, né? Eu achei que ela Nobríssimo. conseguiu transformar isso numa coisa que é Aí sim educativa. ela transformou uma coisa nociva Porque- em algo realmente produtivo e benéfico para outras pessoas. Sim, né? porque quando a gente fala justamente sobre isso, assim, é desse lugar da mulher sempre como vítima e do cara sempre como algoz. E a gente nunca consegue pensar além, né? Então, assim, e é sempre nesse lugar da punição. E ela fala uma coisa muito interessante, porque ela fala que ela é antipunitivista, inclusive que é uma corrente de pensamento aí que existe. Ela fala, eu não acredito no encarceramento, eu não acredito na punição, eu não acho que esse cara ser preso vá resolver o meu problema, a minha questão, porque outros homens vão surgir, A questão é a outras educação mesmo. vítimas vão... Exatamente. Então, assim, a gente precisa parar e refletir sobre as situações. Né? O que a gente quer com isso? Então, assim, eu vi a página durante vários dias, compartilhando isso e pedindo, compartilhem, mostrem a cara desse desgraçado, denunciem a página dele e tudo mais. Tudo isso sem qualquer tipo de apuração. Sim, Tudo isso é sem grave, isso é muito grave, sensacionalismo. porque ainda que ele estivesse sendo indiciado, né, o trânsito não transitou em julgado, ele não foi condenado, e mesmo condenado, ele tem esse direito à preservação da imagem, né, ainda que ele seja culpado e tudo mais, ele tem esse direito, né, mesmo que quando você comete um crime, você perde muitos dos seus direitos, mas tem esse direito à imagem, tem esse direito à preservação, né, e o que foi totalmente corrompido. Então, eu Jéssica, não acredito que a gente consegue, dessa maneira, livrar mulheres da violência. Eu não entendo como que isso ajuda uma mulher a não sofrer violência dentro de um transporte por aplicativo. Entende? Tipo, aí, beleza, você ferra com a vida da pessoa. A gente pode também ser que sabe ele que nem existe seja culpado. essa questão do like, né? Tudo é uma questão de ganhar compartilhamento e visibilidade. Exato, porque aí e ganha não necessariamente engajamento. apurar as verdades e se preocupar com elas, de fato, Mas, genuinamente exato, falando, e aí você né? faz o quê com esse Então é tão engajamento? nocivo, é tudo nocivo, gente. É muito nocivo. E aí você faz o quê? E aí, o que acontece? Enquanto a gente está aqui discutindo, outras mulheres estão sendo agredidas. Sim. Outras mulheres estão com medo de sair na rua, outras mulheres estão com medo de pegar transporte por aplicativo, né? O que é muito ruim, porque é isso, tipo, você não tem nem... Se a gente for parar para pensar, o direito de sair da sua casa, beber, não dirigir e voltar para casa de uma forma segura. Sendo tirado no transporte de você. por aplicativo. Isso está sendo tirado de você, né? Mas eu penso também que esse tipo de narrativa, dessa maneira, como é colocada, cria mais medo. Não resolve o problema. Se cria assim mais como medo, cria histeria. falar pra mulher assim, ó, olha, gata, você tem que ir com o cabelo solto, sei lá, o preso, nem lembro mais qual que é a orientação, porque é mais difícil do cara puxar. Não, Você tem um tutorial. Tem um tutorial. Você não usa roupa curta, o não sei o quê. cabelo, não usa roupa, não anda tal hora, não faz isso, não faz aquilo. Ou seja, não viva. Quer dizer, aí você é uma não prisioneira. viva porque você é mulher e você sabe, vai acontecer. Que daí você vira A gente prisioneira. tá falando pro cara fazer.
Sim, você A tá gente falando tá, pro cara, você o tá cara mostrando fazer pra ele que ele é tá mais resguardado fácil. no direito, Então, assim, no ó, se eu direito dele tiver... cometer um crime e a gente que tem que se virar. Se eu tiver de cabelo solto, é mais fácil pra você, viu, gato? Ó, porque assim, aí você fala tá como é dando que... ideia pro cara. Você fala como é que a vítima não deve ser. Falando como ela não deve ser, você mostra como que a potencial vítima é. Exatamente. Você orienta o algoz a como que ele vai fazer. Exatamente. Você tá falando, olha, o tutorial assim, pra como que passa a ser um problema da vítima. Como que ela vai se prevenir. E não é a mulher É como que se tem que acontecesse prevenir. de puxar o cabelo dela na rua e falar, mas você tava com o cabelo preso, bem? Sim. Porque se você tava com o cabelo preso, você sabe que a culpa é sua, né? É igual a desculpa da Você roupa. facilitou, né? É igual a desculpa da roupa, mas com essa roupa ela tava pedindo. Com essa roupa curta, é claro que qualquer Claro homem que ela ia ser fazer alguma estuprada. coisa. É, porque nosso homem, assim, ele é um irracional que ele não consegue se Não, controlar. ele não consegue. Só que assim, você nunca viu uma mulher de burca ser estuprada? Inclusive no Oriente Médio. Lá é o maior índice na de estupro. Índia e no Oriente Médio. E elas usam burca. Elas usam burcas, sari, que são roupas compridas. Exatamente. Então, assim, o tamanho do tem short, nada a ver o tamanho com a da roupa, né? Não, o tamanho do biquíni, Nunca o tamanho do teve. decote, a foto nude que você posta, não tem nada a ver. Nunca teve nada a ver. Não é a quantidade de corpo que você mostra. Isso tudo você acaba caindo no moralismo. E a minha Acaba. crítica é: eu vejo muitas outras mulheres reproduzindo isso. E eu acho isso muito perigoso. É perigoso. Eu acho muito perigoso. Aconteceu um porque- episódio, Jéssica, interrompendo, Conta. um pouquinho, abri um parênteses aqui. Aconteceu um episódio na escola. Uma mãe veio contar pra mim que a filha disse que alguém da escola tinha dito pra ela que não poderia ir de short na aula ou de saia. E aí a mãe quis saber, mas por quê? Tá um calor do cão? Por que a minha filha não pode ir pra aula de short? Ah, porque é para evitar que provoque os alunos, que provoque os professores. Ah, não. Aí eu falei, não, repete, você tá falando isso pra mim mesmo? É um sonho? É um filme? Eu não tô conseguindo entender. Ela falou, não, é esse absurdo mesmo. E eu tô prontinha pra ir lá na escola e quebrar o pau, porque isso não existe. Não existe nem o provocar os alunos e muito menos, quem dirá, o absurdo de falar aos professores. Uma menina de 12 anos. Então, por mais que a gente lute, por mais que a gente traga as questões, olha o absurdo sendo replicado ainda nessas esferas, desse jeitinho ainda, igualzinho, como se a gente não tivesse nem mudado de século. A menina de 12 anos não pode ir para a escola, a gente está em 2022, ela não pode sair ou de short para a escola, porque isso vai provocar. Isso vai gerar uma provocação. É a mulher que provoca. Sim, Gente, a mulher que provoca. Então, isso, olha, é isso, eu mudo gente, a em temperatura do meu 2022. corpo quando eu falo Mas, disso. A minha mas dá temperatura uma do meu corpo loucura. altera. Mas altera. Porque é uma loucura. É uma loucura, porque é descabido você Eu quero colocar entrar a no mundo culpa. agora e meter voador em todo mundo, sabe? A gente surta, a gente sonha. Você colocar a culpa numa menina de 12 12 anos. anos que ela está provocando. E o que você está ensinando para essa menina? Que se ela for estuprada A culpa é ou dela. assediada, ela não vai contar nem para o pai, nem para a mãe e nem para a escola. Por quê? Porque ensinaram para ela que a culpa é do short que ela estava. Sim. E é por isso que as meninas não contam Não, mas assim, ó, não precisa. sobre a violência. Sim. Isso é muito grave É muito também. grave. Então, educação sexual, sim. Sim. Tem menina que descobriu que estava sendo abusada pelo primo, porque foi numa palestra de educação sexual na escola. Ela não sabia. Era parente dela, era de dentro da casa dela, era de amor dos pais dela. Então tá tudo bem, ela não sabia. Mas quando ela viu uma palestra, isso saiu na internet. Ela foi numa palestra de educação sexual e aí ela teve que ela pediu ajuda pro pai e pra mãe e falou, a gente tem que ir na polícia. Eu fui abusada. Mas era o primo. Ela não sabia. Gente, então a gente tem que falar mesmo sobre essas A coisas. gente É muito precisa grave. falar. Toda essa tentativa de silenciar isso, de não falar, de barrar Começa a educação sexual lá nas embaixo. escolas, isso é tudo uma tentativa de favorecer, de fortalecer o patriarcado, de Isso, continuar para ele continuar com estuprando, essas assediando narrativas. Sim, e deixar a gente com exato, medo. exato. A culpa é nossa, então eu não posso sair tal hora, eu não posso vestir tal roupa, Mas eu não não posso precisa- beber, eu não posso exato. estar sozinha. E aí você limita, né? Você Favorece castra, eles. você castra toda essa existência da mulher em relação a isso. Quando a gente pensa, quando é criança, né? A gente vê a mãe falando assim pra menina, senta direito, fecha a perna. Quando que você fala para um menino sentar direito, fechar a perna? Nunca. E aí a culpa é da criança, ela tem 4, 5 anos, senta direito, fecha a perna, não mostra a calcinha. E a criança tá Ai, meu brincando, Deus, eu a começo criança a ficar muito não nervosa. passa pela cabeça dela esse tipo de coisa, né? E é isso vai escalonando, né? Aí a gente chega, por exemplo, nessa situação em que você
faz conta, que você fala, bom, então se eu for beber, eu tenho que ter uma amiga perto, eu não posso voltar sozinha, se eu estiver sozinha eu não posso ficar bêbada. Vai você e a sua amiga no balaio, né? Então mas aí eu tenho que ter um amigo. E quantas vezes eu já pedi para amigo me acompanhar até o carro, ir comigo até tal lugar, sair comigo, porque você tá o tempo todo com medo. E você sabe que a figura masculina, assim, eu tenho muito mais amigos gays do que amigos héteros. Mas não importa, pode ser um amigo gay. Ele, ainda assim, nessa hierarquia desses corpos na rua, vai ter mais facilidade, mais respeito do que se ela estiver sozinha. Exatamente. É como se ela, só o fato da gente estar sozinha em um ambiente já autorizaria. Já está autorizando algum ato de assédio ou de violência, ou propriamente dito aí um estupro mesmo, uma morte, enfim, um assassinato, qualquer crime, né? Isso vai ser sempre julgado, né? E eu penso muito sobre isso, né? Sobre quantas vezes, né? E aí, pensando enquanto jornalista e tudo mais, como essas narrativas, né? Como essa narrativa desse suposto crime e tudo mais, como isso favorece, é o que você falou, como é que isso ensina pro cara como que ele pode fazer, porque daí fala, bom, o cara foi num posto de gasolina, que é um lugar iluminado, aí o cara já pensa, bom, então eu não posso ir no posto de gasolina, eu tenho que ir num lugar mais ermo. Porque no posto dá ruim, no posto tem muita gente e tal. Tem câmera, enfim. Então, assim, o que também me faz crer que não foi esse o caso, justamente por isso, assim, né? Até porque ele se mostrou ali cooperando com a polícia em relação a isso. Mas, enfim, e todo o sistema é feito para que não se denuncie, né? Voltando para a questão da denúncia, mas é muito importante que essa denúncia seja feita, né? Então, vamos voltar. Você pegou um Uber, você se sentiu desrespeitada, você acha que esse Uber, enfim, né? Esse transporte por aplicativo possibilita que você registre, né? Eu falo Uber, mas transporte por aplicativo. Isso. Registra no aplicativo, procura a polícia, procura a delegacia da mulher, procura algum lugar de acolhimento de mulheres, porque quase toda cidade tem, então uma casa, um lugar de acolhimento, um conselho da mulher, qualquer coisa, porque ele vai ter alguém que é do direito para te orientar, vai ter atendimento psicológico, vai ter alguma coisa. Se você não conseguir, você procura uma amiga e tudo mais, mas antes da gente sair louca tentando punir a pessoa que supostamente fez alguma coisa, a gente precisa acolher essa vítima, porque a pessoa que sofre uma violência, e assim, que atira a primeira pedra, quem nunca sofreu uma violência, porque a gente sempre sofre, muitas vezes não sabe que sofreu. Sabe que sofreu, muitas vezes a gente não sabe que sofreu. Eu levei, sei lá. É isso que revolta. Eu levei 25 anos mais para entender que o que eu tinha sofrido com 11 tinha sido uma violência. A gente demora uma vida para entender. E que tinha é isso que eu falo, a gente faz um filme na cabeça e fala, eu fui assediada e abusada. Aí eu precisei de muita terapia, massagem tântrica, umbanda, tratamento com droga para entender que aquilo tinha sido uma tentativa de abuso. E aí, mais de 20 anos depois. Então, assim, como é que você organiza isso? Como é que você. Por que você não entende que é um abuso? Porque quando você relata também, as pessoas não dão liga, não dão bola, ou agem com esse ímpeto dessa extrema necessidade de punição, que também não é o caso na maioria das vezes, né? Ou não te escutam, ou isso não é nada, é coisa de criança, piriri, papapó. E outras coisas, outras violências, que é isso, você sofre na adolescência, na vida adulta, que é um amigo que te agarra, você dorme bêbada com alguém, a pessoa tenta abusar de você, ou você está se relacionando e a pessoa transa com você bêbada e você nem percebe, quando você acorda você já foi abusado ali, e aí como é que você denuncia isso? Muitas vezes é teu namorado, ou é teu ficante, isso cabe, isso não cabe. Eu acho isso tão grave. Tem o constrangimento, é muito grave. Porque muitas mulheres são estupradas pelos próprios namorados. Na maioria das vezes. E elas nem sabem. Na maioria das vezes. Elas não sabem. Sim, na maioria das vezes. E o homem também não sabe, gente. Sim, e a grande parte, na verdade, é que isso acontece muito dentro de casa, né? Assim, isso acontece com pessoas próximas. Então, o motorista do transporte por aplicativo, ele é o ponto fora da curva. O cara na ponte escura, o cara no beco escuro que você nunca viu, não é a regra do abuso. É fora da curva. Normalmente quem vai te abusar vai ser alguém dentro da sua casa, vai ser seu namorado, vai ser um amigo, vai ser um companheiro. Dificilmente vai passar por esse lugar.
A gente tem algumas estatísticas aqui. Não, as estatísticas são dolorosas, né? Que a nossa production mandou pra gente. Nossa Tati conseguiu aí. São informações que foram obtidas através da lei de acesso à informação. Inclusive, queria ressaltar a importância dessa lei no Brasil, né? Uma lei que a gente tem que celebrar muito ela. Através dela, a gente consegue acessar muitas estatísticas, muitos documentos, muita coisa que até muito pouco tempo atrás era negado, inclusive à imprensa, né? Aí um resquício do período ditatorial que a gente viveu. Então, é uma lei para ser celebrada. Através dela, a gente consegue manter minimamente o que a gente pensa ou sonha que seja um Estado democrático. Mas, através dessa lei, essas informações foram obtidas. Isso em 2019, né? A pesquisa mais recente é de 2019. Foram 145 mil registros de mulheres agredidas no país. A maioria absoluta dentro de casa, 70%. É muito bizarro. Então, reforça o que eu acabei de dizer. O motorista do aplicativo, o cara no beco escuro, é minoria nos assédios. É minoria. Tá dentro de casa. Tá dentro de casa. O número... Isso é reflexo da falta de educação sexual, onde se começa dentro de casa fazendo com que a vítima acredite que aquilo é normal. Sim. Se a vítima não tem referência do que é certo e do que é errado, mas ela está no seio familiar e é ali onde ela cria os primeiros vínculos de confiança dela para o resto da vida, tudo é permitido ali para ela. Tudo é. Não, então, isso, para mim, é a pior das violências, é essa que é cometida dentro de casa. E a gente precisa pensar numa coisa que é muito urgente em relação a isso, que é muito fácil eu sentar aqui do alto do meu privilégio, de ter uma carreira, de ter meu trabalho, de conseguir me manter e falar, denunciem. O buraco é bem mais embaixo. É bem mais embaixo. Eu já denunciei uma agressão na delegacia da mulher e é horrível. Eu saí de lá chorando muito. Quando você se dá conta de que você faz parte de uma estatística, é péssimo. E eu tô falando, assim, de uma violência psicológica, eu tô falando... Que é a mais grave. Mas eu tô falando de um lugar em que eu tinha acesso a todas as informações, que eu tenho uma profissão que me permitia estar dentro da delegacia semanalmente, que eu sabia o que estava acontecendo. E, no entanto, foi muito difícil me entender nessa situação e fazer essa denúncia. Quando a gente sai dessa posição de privilégio e pensa nas mulheres que dependem dos seus algozes para sobreviver, que têm filhos, que têm pais que também dependem dessa renda, que tem toda uma estrutura programada para depender disso, e toda essa estrutura se beneficia desse modelo, desse mecanismo de saúde. Jesus! Nossa! Misericórdia, se tinha uma coisa ruim, ficando alterada, a imunidade está caindo. A imunidade está caindo. Deus ajude, que não seja Covid, oremos. Não é Covid, não. Não é Covid, não. Tá amarrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, se for, semana que vem não tem programa. Não é Covid, não, gente. É só uma alergia da gata. É só, eu tô alérgica. Mas é muito difícil, então, se colocar nesse lugar. Mas voltando para a estatística, esse número obtido significa uma agressão física ou psicológica a cada 4 minutos. Então, a gente está aqui há meia hora falando. E já então, aconteceram nesse tempo vai acontecer. Não sei fazer essa conta, mas tiveram muitas. Foram analisadas 1.400.000 notificações do sistema de vigilância, violência e acidentes, vinculado ao governo entre os anos de 2014 e 2018. Né? A gente tinha ali o perfil da vítima, que estava na tela, então voltou. Aí, e eu acho que é isso. Então, assim, a maioria das violências acontece com mulheres separadas ou divorciadas. Isso significa dentro de casa, vinculados ao casamento, né? Eu acredito que a maioria das vezes... Volta fazendo um favor, Gero. Eu acredito que a maioria das vezes é pelo próprio companheiro ali, o próprio cônge. A solteira tá bem perto. A solteira tá bem perto, a viúva bem menos, né? Deus abençoe as viúvas, que não precisa viver mentira. Mas, não, as viúvas parece, né, livramento? Desculpa, casadas, gente, não existia. O que leva a crer que, né, quando existe uma desavença, uma tentativa de se divorciar, de se separar, isso causa violência, né? O que reforça essa tese de que os homens sentem que as mulheres são propriedades deles. Sim. Pode migrar. A cor também influencia muito, né, o que faz com que isso esteja automaticamente ligado a um nicho econômico, socioeconômico. Já vista que a maior porcentagem das pessoas pretas estão em favelas, em periferias, são mais pobres, as pardas idem, né, e as pessoas brancas normalmente com uma ascensão social um pouco maior, embora a diferença seja pequena ali. E talvez
as brancas, né, ou que tem uma condição financeira melhor, enfim. Exato, porque tem mais, apurar tem mais isso aí também de trabalho e tudo mais. Mais chance no mercado de trabalho. Será que o índice, será que elas denunciam? Então também tem isso, né? Eu acredito que não. Sim, eu acredito difícil, que a humilhação, o vexame nessa questão, para elas é uma nova agressão. Sim, e também então muito, então acaba silenciando. Eu acredito, pelo que eu observo em sociedade, que existe um silêncio tenebroso no meio dessa categoria. Eu concordo com isso. E se a gente for pensar, inclusive, numa estrutura socioeconômica e geográfica, numa estrutura arquitetônica, inclusive, das cidades, por exemplo, pensando em cidades, pensando a gente que mora aqui no Sudeste, quando a gente pensa numa favela, numa periferia, a gente entende casas próximas, casas no mesmo quintal, casas onde você entende que ali existe uma briga e que isso acaba ficando evidente para grande parte daquela comunidade, que por vezes acaba por interferir nisso e que culmina numa possível denúncia, porque chama a polícia. Acaba sendo obrigado a denunciar. Quando a mulher está apanhando, o vizinho chama a polícia chega no meio da agressão e faz o flagrante. Essa denúncia acaba acontecendo ali em flagrante. No caso de uma pessoa que vive numa casa mais isolada, por exemplo, ou num condomínio de luxo, ou mesmo num prédio de apartamento, mas com isolamento acústico e tudo mais, essa briga já não vai ser ouvida, esse vizinho essa janela já não vai estar na cara do vizinho, isso vai ser mais difícil, inclusive, de chegar para outras pessoas. Então a gente está falando de um outro espaço físico. E aí a mulher não consegue denunciar. Ela não consegue denunciar. Por essas eu acredito que é mais difícil. Dependência econômica também, muitas vezes. Muitas mas vezes. A psicológica eu acho que é a mais grave. Mas sim, também é econômica. E também por vergonha, porque se a gente pensa, uma cidade igual Poços... Nesse nicho é mais... Tem um peso maior. Tem, sem dúvida. Né? Porque se a gente pensa que em Poços, por exemplo, é uma cidade provinciana, onde o sobrenome importa muito, e onde o sobrenome então aí você coloca em ainda dita quem faz o quê, se você chega com um sobrenome conhecido na cidade, na delegacia da mulher, isso agora em tempos de rede social, isso em 2 minutos vai correr a rede social e vai ser um escândalo na cidade. A gente está vivendo tempos muito difíceis agora. Inclusive. A rede social ela pode ser uma grande vilã, então, nesse... A gente acompanhou no último ano um escândalo, né, na cidade, ligada a uma figura que movimenta a economia, movimenta a política local. Exatamente. E que houve sobre uma violência sexual. Sobre violência sexual dentro de casa. Chocou o país inteiro, saiu em mídias no Brasil inteiro. Então, assim, e isso assim, o que foi preciso? Foi preciso a vítima ter a frieza de conseguir produzir provas. Senão, não seria. Senão, não seria. Então, assim, quando você vai fazer uma denúncia, você tem que produzir provas. Porque senão... corre um risco muito grande disso virar contra você. E aí eu volto a dizer, a gente acompanhou aqui o caso da Alessandra, que foi o que aconteceu. Da Andressa. Ela não foi conseguiu... o que aconteceu. Ela foi julgada. Ela teve a moral dela julgada depois de morta. Depois de morta, no julgamento. A condenação de um réu, confesso. Porque ela é mulher. Uhum. É só por isso. Não, mas aí que tá, né? A sociedade não entende isso. É mais ou menos como o racismo estrutural também. É preciso que se entenda, que entre dentro da cabeça das pessoas para explicar, porque agora é a cultura do mimimi, agora é o feminismo, agora é o empoderamento. São coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala de mulher, a gente não pode ter voz, primeiro de tudo. E quando a gente fala de mulher no Brasil, a descrença já acontece imediatamente. Sim. Tudo que você falar ou que ela disser, e a começar pela lei, ela que tem que produzir prova. Sim. Ela tem que provar, ela tem que dizer por A mais B. Se ela não estiver completamente arrebentada, a própria Maria da Penha. Sim. Não, a mulher foi parar numa cadeira de rodas e quase morreu, gente. Para que fosse feita uma lei. Para que fosse uma lei fosse criada, e quantas exatamente. Que não morreram antes? Não, e quantas continuam morrendo todos os dias. Porque a lei também, ela o fato de você ir até a delegacia e registrar um boletim de ocorrência não garante absolutamente nada. Não. A lei, né, a medida protetiva, ela não protege no final das contas. Mais do que nunca a gente tem que ser muito firme. Porque agora que esse negócio de mimimi e feminismo, que tá muito distorcido aí, a gente não pode falar nada. E muito menos se defender. Eu acho que é importante e muito menos que se proteger faça os inocentes, né? Crianças, por exemplo. Eu acho que é importante que se faça, assim, do meu ponto de vista. É importante que, diante de qualquer violência, isso seja registrado, que, infelizmente, a gente precisa criar provas, então, crie provas, então, sei lá, que tire prints, envie para amigos, crie
as suas provas, se resguarde, porque é isso, a lei ainda é muito frágil para resguardar a gente, mas a gente precisa se resguardar. Mas para além disso, né, eu acho que eu volto no que a gente falou no começo do programa, o que a gente precisa pensar é ter um olhar macro. Então, quando a gente fala de violência da mulher, o que a gente quer? A gente quer que essa violência pare ou a gente quer punir homens que praticaram essa violência, né? Justiça, qual né? Sim, mas qual que é o objetivo principal, né? Assim, no que eu vou empenhar os meus esforços? Eu vou empenhar os meus esforços em garantir que as mulheres não sofram violência, ou eu vou empenhar que essa violência diminui cada vez mais, que essa violência não aconteça, ou eu vou empenhar aumente. os meus esforços em punir os homens que continuam praticando. Porque só a punição não resolve. Porque enquanto eu estiver concentrada em punir esses homens, eu não vou estar conseguindo estar concentrada em garantir que as mulheres e está falhando miseravelmente na punição, porque não existe punição. Exatamente. A gente não consegue porque, nem assim, ter punição. O que é uma punição adequada? Mas o que seria também uma punição adequada? É prender? Exato. É matar? É castrar? É assim... Porque assim, beleza, então tem que ter castração química. Tá, mas o estupro não acontece só com o pau. Não. Né? Então, não. assim, se a gente for pensar frio, então, assim, qual que é a punição adequada? Qual que é a vingança? Existe a punição adequada? Existe a justiça? Então, assim, eu quero vingança, eu quero justiça. Ou a gente procura evitar que aconteça, ou eu quero porque que não aconteça. Que repare. E eu aí, quero que não aconteça. Eu acho que a gente precisa começar caminho. a pensar nisso. E a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir falar com as mulheres, primeiramente, assim, se a gente conseguir falar com as mulheres, mas se a gente conseguir estabelecer um diálogo também com os caras. E se a gente conseguir fazer com que eles não pratiquem crimes contra as mulheres, fazer com que eles parem de matar as mulheres. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir verter essa estrutura, porque é estrutural. E a gente só vai conseguir fazer isso como? Colocando mais mulheres na política, convencendo homens de que eles também precisam votar nas mulheres, convencendo homens de que eles precisam ouvir as mulheres, convencendo de que essa troca é importante, convencendo a não estuprar, convencendo de que a roupa não tem nada a ver com o estupro. A educação sexual. Para mim, a educação e a informação. A gente precisa parar com o moralismo. É o alicerce principal. A gente precisa parar com o imediatismo, a gente precisa parar e olhar, assim, a gente é muito ansioso com tudo, assim, então, beleza, então, nossa, tem um crime aqui, então vamos denunciar e vamos... Não, é certeza que ele estuprou, é certeza que ele dopou, é certeza. Então eu vou compartilhar. É mais um homem cometendo um crime com uma mulher. Tem que morrer, tem que se fuder. Histeria também não, né? E aí? O que mudou? Parou? Acabou? Não. Resolveu? A estatística continua aumentando, resolveu? Né? A minha pergunta é, resolveu? Não resolveu absolutamente nada. Foi desgastante para ele, foi desgastante para ela, foi desgastante para todo mundo que está envolvido na história. E assim, foi desgastante para mim, que postou no story, depois teve que tirar e depois teve que pedir desculpa porque não conferiu. E é isso, a gente passa por isso, né? Mas eu não compartilhei por um triz. Eu cliquei no compartilhar, eu desfiz a publicação e fui checar. Mas assim, foi por um momento. Não estou julgando quem fez isso. Não estou aqui para julgar ninguém. Mas o certo é sempre verificar. Mas eu acho que a reflexão é importante. Né? O que a gente quer? E aí, antes da gente entrar no ar, a gente estava até comentando, né? Existe um caso, inclusive tem uma série, tá na Netflix, que chama Unbelievable ou... Inacreditável. Ai, desculpa. Inacreditável. Inacreditável. É Unbelievable. Que é Unbelievable. Mas, nossa, a Jéssica tá... Hoje eu tô arrasando no inglês. Eu tô muito arrasando no meu inglês. E ela é baseada num livro que é baseado numa história real de um crime que aconteceu nos Estados Unidos. O livro... eu esqueci o nome do livro. Foi publicado pela editora Leia. Inclusive, acho que é... descobre aí pra gente. Tá? Descobre, produção, qual que é o nome do livro? Eu tinha colocado aqui, mas aí começou a falar. Mas enfim, é uma história inacreditável mesmo. O melhor nome pra série é esse. Sim, né? Porque a moça é estuprada dentro da casa dela. Ela é jovem, acho que ela tem 18 anos, uma coisa assim. E quando ela é estuprada, ela faz a denúncia. E a polícia faz ela desfazer essa denúncia, inclusive... fazem ela acreditar que realmente foi um surto dela, que ela foi uma invenção que dela. Ela inventou, ela volta atrás... É o que eu digo, ela quis prejudicar o cara. Ela nasceu,
ela é uma criança, e ela foi lá, e ela simplesmente virou um dia e falou assim, hoje eu vou acabar com a vida de um homem. Exatamente, que ela não sabia nem quem era. E ela é ardilosa ao ponto de usar esse tema. Esse tema. Com 18 anos, né? Brilhante. Brilhante. Brilhante a cabeça da gata que fez um negócio desse. É um gênio do mal. Essa nasceu, essa daí, vilã pronta. O livro é falsa. O nome dele em português é péssimo, porque é Falsa Acusação, uma história verdadeira. Então, assim, quem traduziu isso, eu não queria vender o livro. Não queria. Porque. brigou com alguém lá do meio e falou, vou fazer a pior tradução possível. A pessoa falou assim, hoje eu vou fazer esse livro aqui, eu não vou vender esse livro. Eu vou fazer uma tradução unbelievable. Quem colocou isso aqui, olha, it's unbelievable. Filha da mãe. Mentira, mas o livro é ótimo, inclusive eu ganhei da editora e adorei. Mas, inclusive ele tem mais detalhes do que a série, mas vale muito a pena. O livro é sempre melhor. E ele só... Ai, caralho, abri aqui o YouTube sem querer. E ele o crime só é desvendado porque uns jornalistas começam a investigar a história, porque chega para 2 policiais de uma outra cidade e elas se dedicam a isso. Quando se chega ao cerne ali, vou dar um spoiler, mas isso não prejudica. Era um cara extremamente comum, com um trabalho comum, que estudava como fazer isso. E ele tinha esse fetiche, ele tinha essa vontade de estuprar as pessoas. Ele não fazia mal para elas, ele escolhia as vítimas, então ele passava muito tempo observando. Era tudo muito calculado e premeditado. Era muito calculado, elas tinham idades muito variadas, mas quase todas moravam sozinhas, tinham ali um certo... Ele tinha uma preferência por um perfil mais vulnerável, ele né? tinha, que é o que normalmente, né, os serial killers, vai fazer. Mas eles buscam, né, ou os criminosos em série. Senão o prazer deles por fazer o mal vai ser reduzido. Em série, mas em criminosos, né, que usam o crime em série, assim, pra, né, que tem esses comportamentos repetidos na hora de executar um crime, que tem uma assinatura muito própria. Nesse caso dele, não era nenhuma assinatura, né, mas ele filmava. Ele variava as vítimas, ele variava, né, as idades, os perfis e tudo mais. E a localidade, né? E a localidade. E, né, assim, ele ia ficando cada vez mais sofisticado, né? Quando chegavam perto, por exemplo, de descobrir, ele ficava mais sofisticado, ele entendia como fugir, ele era extremamente inteligente, né? E desacreditaram a vítima. Não só uma, mas várias, né? Assim, não investigaram, não deram moral para isso. Então, assim, isso eu tô trazendo... A gente tá falando de um país que é um país supostamente de primeiro mundo. Sim. Lido como um país de primeiro supostamente mundo. De primeiro supostamente mundo. De primeiro mundo. Que tem mundo. essas histórias aí, né? O que também, assim, não anula, né? Porque, por exemplo, a Suécia é um dos países mais evoluídos do mundo. Sim. E é onde a violência contra a mulher é altíssima, assim. O que explica? Então, eu não sei, nunca investiguei isso. Como será que é a educação sexual lá? Não, como será que é abordado o tema? Não consigo entender. E as políticas públicas de segurança para a mulher? E o comportamento social das pessoas? E como será que é, né? Vale o estudo, né? Vale a gente ficar... um país de primeiríssimo mundo. Com uma das maiores rendas per capita por habitante, se eu não me engano. Sim, é uma das maiores. Eu já falei que eu queria morar na Suécia, gente. Porque eu sei que é um dos melhores lugares do mundo para morar. Mas olha aí, dos lugares mais violentos contra mulheres. É mais violento que o Brasil, inclusive. Mais violento que o Brasil. E é menor que o Brasil. Muito menor, não tem nem comparação, mas é muito menor, é infinitamente menor. Mas eu acho que fica, assim, muito isso, né? Que é sempre... Pessoas que cometem crimes, né, contra as mulheres são sempre muito ardilosos, né? Eles são estudiosos do comportamento. Homens são sempre rotina. muito ardilosos nesse sentido, né? Quando se chega a um comportamento assim, que é um comportamento em série, envolve sempre muita inteligência, envolve sempre muito estudo por trás. Nunca é aleatório, assim, né? Acho que é importante a gente dizer que nunca é muito, né, muito tempo, mas assim, raramente são casos que ocorrem de forma aleatória. Então, se um cara ele é abusivo com uma mulher, então se um amigo teu tentou te agarrar, provavelmente ele já tentou agarrar outras amigas dele. Já é reincidente, se o cara eu descobri, que é abusivo com você, como eu tive um relacionamento abusivo, ele foi abusivo comigo, ele foi abusivo com outras 20 mulheres que eu contei. Sim. Então, você foi assim, só mais uma. Só mais uma. Ele foi abusivo com outras 20 que eu tive notícia, fora as que eu não tive notícia. Então, assim, o comportamento é quase sempre repetido, né? E é quase sempre assim, é isso, é na brecha, é na fragilidade, é buscando esse lugar. Então, quando a gente recebe esse tipo de relato, assim, de motorista de aplicativo e tudo mais, nunca é um dia o cara tava muito louco e resolveu fazer isso. Quase sempre tem um comportamento pregresso aí, quase sempre tem alguma coisa que vai ligando, né?
mas nunca é investigado. E aí a gente cai também, assim, numa má vontade, muitas vezes, da polícia, mas não só, numa falta de aparato, numa falta de efetivo, numa urgência em outros crimes. É toda a máquina da nossa sociedade então, toda que falha em por proteger isso que a mulher. E aí acaba que a gente também nem acredita nessa proteção. Sim. E a gente mesmo acaba se anulando. Sim. E isso continua o quê? É um ciclo vicioso. Eu me silencio, a outra silencia, isso continua fomentando o comportamento do homem, ele se sente seguro em cometer esses crimes. Sim. A gente tem um sistema preconceituoso quanto à informação sobre o sexo nas escolas. Super. Ainda. Então, isso tudo isso está amarrado de uma maneira nociva. E aí, é o que eu falo, compra spray de pimenta. Compra spray de pimenta, fica esperta mesmo. Segue o tutorial, porque, infelizmente, também não seguir. Não, sim, até que tudo eu acho melhore. Que não, a gente está muito sem apoio. O que nenhum. eu digo do contra o tutorial é no sentido de que precisa existir um tutorial, mas assim, no primeiro momento, se manter viva é o mais importante. É o mais importante. Então ser mulher no Brasil, resumindo todo o tema que a gente quis abordar hoje, é um esforço para se manter viva. É um esforço para se manter viva. Sim, porque a gente a tentativa de anular e de matar e de sumir com a gente, com os nossos corpos, ela é diária, ela é o tempo todo, né? Existe, eu costumo dizer, e é meio violento isso, mas eu acho que existe um genocídio em curso contra o corpo da mulher. Seja este corpo, qualquer corpo, seja um corpo de mulher, pode ser uma mulher cis, uma mulher trans, não interessa. O corpo da mulher, ele vive num permanente genocídio histórico, assim. Então, e é numa tentativa de que ela seja subserviente. Se ela não for, então ela tem que ser morta. Sim. Né? A gente completou essa semana 4 anos da morte da Marielle, que eu acho que reflete exatamente isso, que é uma mulher insubmissa, que é uma mulher empoderada. Que não então, se cala. O único jeito de parar ela foi matá-la. Na política, né? O único jeito de parar a Marielle foi matá-la. Então. E que não parou, né? Assim, transformou ela numa... Pode-se assim, dizer também que foi uma maneira de silenciar outras mulheres que queiram entrar na política. Sim, parou o corpo, mas olha, assim, não parou na a política, ideia. Você vai ganhar visibilidade, você vai ter voz, e você vai trazer os temas e você vai ser silenciada. Sim, o recado da morte da Marielle é muito claro. É muito claro. Não venham, por sorte, não sejam. Né? Por sorte, assim, deixa de existir um corpo e passa a existir uma ideia. E essa ideia vai ganhar força porque historicamente também a gente sabe. Só ganha força, né? Sabe mas que assim, vai ganhar ainda força. assim é muito violento, né? Então, assim, é isso, um corpo que deixa de existir. Infelizmente ainda está custando vida, né? A liberdade da mulher. Pra gente é um mártir, mas é uma mãe que deixa de existir, é uma filha, é uma irmã, é uma esposa. Uma né? líder. É uma líder, é uma política, então, assim, vira uma ideia, mas assim, é um corpo que deixou de existir. Sim, e isso é muito grave. Mas vários corpos de várias mulheres deixam de existir. Então, várias mães, várias filhas, né, deixam de existir. O que, né, pra gente encerrar, assim, que acho que a gente já tá aqui há muito tempo. Sim. Falando loucamente a gente sobre não isso. Para, a gente não para, a gente é muito intensa. Existe uma pesquisa que diz que as mulheres precisam de 7.000 palavras em média num dia para ser ditas e os homens gastam mais ou menos 4.000. A Jéssica usou 10.000 só agora. Só agora. Só a Jéssica. Né, Jéssica, faladeira? Só a Jéssica que gastou. Deus tá vendo. O telespectador está vendo. O ouvinte, só a Jéssica fala, né, gente? Está ouvindo. Mas, não, para encerrar, eu acho que fica isso, assim. Eu acho que a gente precisa muito tirar o foco da punição dos homens e focar no fortalecimento das mulheres. Isso, na defesa das mulheres. Como é que a gente evita que os crimes sejam cometidos? Na escuta entre a gente precisa parar e olhar e evitar que mais crimes sejam cometidos contra a gente. Esse é um raciocínio inteligente. O punitivo, ele é limitado. É contra mim, é contra você, contra qualquer mulher. Então, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se ouvir e se acolher antes de qualquer outra coisa. Acho que mesmo. De lição para hoje fica isso, crianças, não façam isso em casa, é perigoso. Você falou das palavras, me fez lembrar de um livro, eu queria deixar uma dica de leitura. Deixa pra gente. Que é um livro que chama Vox, a autora chama Chris Dauscher, na verdade, Chris Dauscher. É um livro que as mulheres, ele é uma distopia, acontece nos Estados Unidos, elas recebem uma pulseira assim que elas nascem e elas só podem dizer 100 palavras por dia. My goodness! 100ª primeira palavra, aquilo começa a pulsar e vai... É uma AVC atrás do outro de nervo, só de nervo.
novo, E se elas não. dizem mais, elas morrem. Enfim, tem toda uma punição. Nossa, que bacana esse livro. E é uma grande loucura, assim, porque... E eu acho que existe muito isso, o que eu chamo de obsessão. Adoro essas distopias, Porque adoro. existe uma obsessão pelo silêncio da mulher, né? Sim, A sim. gente... Existe essa obsessão, a gente é silenciado Fala o de tempo novo todo. o nome do livro pra gente O nome não... do livro é Vox e a autora é Chris Dawsner. É muito Chris bom. Dawsher. Dawsher, eu falei errado. É que Chris você falou Dawsher. Dawsher, depois se corrigiu e falou Chris Dawsher. Dawsher, é isso, é Chris Dawsher. E é Vox. muito Vox, que é voz, né, na tradução. O conto da Aya também tem muito a ver com isso. Tem o da Octavia Butler, que é a parábola do semeador e a parábola dos talentos, que também tem a ver com isso. Olha quanta dica de livro, gente, pra gente Que sim, é tudo inteirar. ligado com essa obsessão por esse silêncio das mulheres, né? Eu acho que a gente precisa discutir isso, mas fica um assunto para um próximo Então, programa. vamos lá, educação, estudo e tudo mais, né, gente? É isso. Gica, muito obrigada por Obrigada. dividir esta bancada Paty. mais uma vez. A gente já tão fortalece uma outra. com Crianças, certeza. façam isso em casa. Isso vocês têm que fazer em casa todo dia. Tenham amigas que fortalecem É. vocês. Por favor, fiquem perto de mulheres que te acolhem. E é isso, gente. Obrigada, Diva. Beijos. Um beijo, Até gente. a próxima. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau.